Obrigado. Bom, pessoal, vamos lá. Eu fiz uma apresentação ousada, porque a gente tem que falar sobre inovação, a gente tem que falar como que a gente muda a nossa cabeça em cima de tudo isso, e a gente tem que falar também de construção, né, nesse setor que a gente está inserido. Então, basicamente, a gente vai falar o seguinte, eu gosto de começar isso com awake. O que é um awake? Coisas estão acontecendo embaixo do nosso nariz, mas às vezes a gente não percebe. Simplesmente a gente não digere essas informações. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estou falando do Uber, o Uber entrou em São Paulo, em 3 anos, São Paulo se tornou o maior mercado do Uber do mundo. Em 3 anos. Quanto tempo demora para fazer uma faculdade? 4 ou 5? E se eu estivesse fazendo uma faculdade para ser motorista de táxi, o que aconteceu? Complicou. Isso está acontecendo em todas as profissões. Não é só no que está lá no motorista de táxi. Quando a gente pega o Airbnb, por exemplo, a gente está falando do sharing economy, quer dizer, eu tenho aquele imóvel e eu posso agora alugar aquele imóvel, então, quer dizer, eu passo a ter uma rede muito grande. Mas vocês sabiam que em 2022, metade do faturamento do Airbnb não é isso? Sabe de onde vai vir metade do faturamento do Airbnb? Está vindo do experience. É o seguinte, eu aluguei a minha casa e eu sei dar curso de sushi. Eu falo, olha, paga aqui mais R$500 e eu dou um curso de sushi para todo mundo. Então ele aluga a minha casa e compra o meu curso de sushi. Então, essa atividade das pessoas vai ser metade do faturamento do Airbnb. Então, quer dizer, quando ele atrela serviços a tudo isso, muda completamente o negócio. Enquanto o Airbnb hoje vale 1,5 vezes o Hilton, quando ele abrir as ações na bolsa, ele é 5 a 6 vezes o Hilton. E metade do faturamento dele não tem nada a ver com real estate. Só que é drivado pelo real estate. Olha que interessante. Quer ver um paralelo bom? WhatsApp foi vendido para o Facebook há 6 anos atrás por 22 bilhões de dólares. Tinha 40 funcionários. Se eu fizer um comparativo, a BR Foods, na mesma época, valia metade disso com 110 mil funcionários. E aí? Por que eu tenho uma empresa de 40 que vale 22 bi e uma de 110 mil que vale metade disso? E se eu fizer 6 anos depois, e eu tirar o WhatsApp de dentro do Facebook, ele vale hoje em torno de 80 a 100 bilhões de dólares. E a BR Foods? Talvez em dólar a mesma coisa de 6 anos atrás. Tá? O WhatsApp hoje tem 300 funcionários. Então, a gente tem que entender que o mundo está caminhando para uma mudança muito grande, que a gente precisa estar atento. Outro ponto de estar atento é que, por natureza, nós, seres humanos, às vezes a gente é um pouco vitimista, Então, Blockbuster. O Netflix matou a Blockbuster, o Uber está matando o taxista. Isso é verdade? Mentira. Quem mata o taxista é ele mesmo, que mantém o mesmo serviço por anos e não muda absolutamente nada. Quando você faz um serviço novo, ele morre. Então é isso que matou. E a gente vive num mundo cercado dessas coisas. Você quer ver um exemplo? Por que eu vou quando você compra um carro novo e sai da concessionária, o que acontece? Perde 20% do valor. Você acha que isso vai sobreviver por quanto tempo? Você acha que nós vamos continuar aceitando isso por quanto tempo? Meu filho já não vai aceitar mais. Então a gente tem muitos momentos blockbusters que estão embaixo da gente. Por exemplo, comprar um apartamento. Você acha que o meu filho vai trabalhar 10 anos da vida dele para comprar um apartamento que depois, quando ele quer vender, ele não consegue? Com a mobilidade que está aumentando entre as pessoas? Não faz sentido nenhum. Aí você comprou um apartamento na planta e você vai decorar. Olha a ineficiência que existe no meio de tudo isso. Não faz sentido. Tá? E essas coisas vêm acontecendo cada vez mais, que a gente precisa estar muito atento. A tecnologia está avançando, e quando ela avança, ela muda os mercados como um todo. Isso aqui é um chip. Eu conheço a pessoa que desenvolveu esse chip lá na Califórnia. É um chip que, no lugar de silício, ele usa neurônio. Então ele pega o neurônio de um rato vivo, cultiva esse neurônio, ele cresce em PG, que 2 viram 4, que viram 8, que viram 16, fez um chip e uma linguagem de programação que programa o chip. Qual que é a diferença desse chip? Por ser um chip biológico, além dele ter as capacidades de processamento que tem os chips normais, como armazenamento, processamento e uma série de outras coisas, ele tem capacidades biológicas, como, por exemplo, sentir cheiro. Se eu colocar um chip desse aqui na porta, sabe o que ele faz? Quando a pessoa entra aqui, no meu celular diz que essa pessoa tem câncer, ou essa pessoa vai ter câncer em até 10 anos, pelo cheiro.
Eles estão colocando esse chip no aeroporto de Los Angeles para sentir o cheiro de resíduos de TNT em você. Se você manipulou bomba no último mês, ele te pega. Então você não vai precisar mais entrar naquelas máquinas que você levanta a mão e faz tudo isso. Hoje esse chip é do tamanho de um iPhone. Daqui a 5 anos esse chip está dentro do seu iPhone. E ele está cheirando as possíveis doenças que você pode ter. Em outras palavras, você pode escrever, você vai ter isso dentro do teu relógio, e a Apple lança um plano de saúde a $40. Tá? E a empresa, todas as outras empresas com isso, simplesmente não conseguem competir. Tá? Para você ter uma ideia, tem um movimento muito grande de clean meat agora. Né? O que é o clean meat? Ao invés de matar o boi, você pega a célula do boi e cresce essa célula num bioreator. Você consegue, de uma célula, num bioreator médio, 4 toneladas de proteína. Então, nos Estados Unidos já estão vendendo os nuggets de frango que não matou o frango. E agora está entrando carne. Qual que é o ponto principal? Entre matar um boi e colocar um bife no seu prato, tem 270 empresas no meio do caminho. Que, de repente, você está no meio de uma dessas empresas e começa a ter crise e não sabe de onde vem. E não tem nada a ver com o teu negócio. Tem a ver com a cadeia. E é óbvio que se eu faço isso e entrego direto a proteína para você, e eu eliminei 270 empresas, qual que vai ser o preço disso? Muito mais barato. Campeonato do que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui nessa tela? Quem sabe? Isso aqui é um campeonato de videogame, League of Legends. 2017, teve audiência maior que o final da NBA nos Estados Unidos, o campeonato de videogame. 2018, audiência maior que o final da NBA e NFL juntas. Em 2017, para assistir a final do campeonato em São Paulo, lotou a Allianz Parque mais 40 cinemas, para assistir a final do campeonato. Então, o mundo está mudando até nisso. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Quer ver como ninguém vai ver futebol daqui a alguns anos? Olha a final do campeonato e compara com o jogo de futebol. Olha o que eles têm que fazer para entreter esse público novo. Dá uma olhada nisso. Pode pôr o som. Pode pôr mais alto. Isso é um campeonato de videogame. Vocês entenderam? O mundo virtual está abraçando o mundo real. E quando ele abraça, você tem um negócio completamente novo. E é isso que vem. Então o mundo está mudando muito rápido. Tá? E o que aconteceu? A gente pegou tudo o que aconteceu no passado, na época da Revolução Industrial, colocou agora no digital e acha que está funcionando. E a gente continua preso no século passado de uma forma estrondosa. Você quer ver um exemplo? Por que a gente trabalha 8 horas por dia? Por que entra às 9 no trabalho? Por quê? Quem que falou isso? Só para vocês terem uma ideia, quem falou isso não vive mais, já morreu. E alguém questionou? Você faz sem questionar, é isso aí? Eu vou seguindo o que está acontecendo? Você sabe por que a gente entra às 9 no trabalho? Porque é o seguinte, na época da Revolução Industrial, qual que foi a grande sacada? Todo mundo estava na agricultura, eu tive que colocar as pessoas na indústria. Então, como que eu preparo a pessoa muito rápido para a indústria? Né? Ele vai entrar numa linha de produção, eu preciso ensinar você a colar uma sola de sapato, só, mais nada. Você só cola a sola de sapato, você só coloca o cadarço, você só empacota. Se você fizer só isso, você vai ficar eficiente. Tá? E o que acontece se eu pegar numa linha de produção e uma pessoa faltar na linha de produção? Não tem linha. Então todo mundo tem que chegar às 9. Todo mundo tem que sair a meio-dia, todo mundo voltou, mas todo mundo sai às 5. Cara, só que o mundo mudou. Né?
Por que é 8 horas por dia? Porque se eu junto 3, 4 pessoas, se eles decidirem não trabalhar, não tem produção. Aí estava o Henry Ford com as suas fábricas, as pessoas pararam, e para ele negociar na negociação do sindicato foi o quê? Trabalha 8 horas, recreia 8 e dorme 8. Não tem nada científico, e a gente segue isso até hoje. Como que a gente vai competir com o chinês? Como que a gente vai competir com o Google? Se a gente segue regras do século passado. Segue leis que foram criadas no século passado. O que é uma lei? Lei é uma historinha feita por um grupo de pessoas. Então, se eu quero mudar a lei, eu monto um grupo de pessoas e crio uma historinha nova. Na prática é isso. Ah, mas por que a gente não consegue? Tudo bem, tem alguns interesses por trás, mas a partir do momento que você não coloca nome no interesse, você não vai conseguir mesmo. Vira tudo governo, vira tudo não. Faz uma lei, coloca, e se o cara que... Tem 2, 3 que falaram, não, coloca o nome da pessoa e mostra qual que é o que está acontecendo por estar preso naquela lei do século passado e o impacto. Quem hoje põe um nome. Mostra todo dia na rede social quem está impedindo isso. Eu duvido, mas eu duvido que alguém venha bloquear um negócio que faça sentido. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro banco digital do Brasil, que foi o Banco Original. Eu fiz a primeira abertura de conta no celular, aprovada por um banco central no mundo. Graças a isso tem banco digital hoje, Nubank, etc, etc. A lei não permitia. Foi feita uma história nova, não, porque é segurança, eu mostrei uma segurança infinitamente maior, uma eficiência infinitamente maior. Não tinha como falar não. Então esse é o ponto. E aí, o que acontece? Tudo que a gente aprendeu no século passado, a gente aprendeu para a indústria. Tá? Então como que funcionava? Você saía da faculdade e seu conhecimento começa a cair. Você repõe o conhecimento, faz uma pós-graduação e você vai trabalhar. Né? E aí, se você trabalha e repõe o conhecimento, você está acima da média. Isso que é século passado, gente. Como que é esse século? Tudo que você aprendeu não serve para nada. Você tem que aprender tudo de novo. Porque se o seu melhor taxista do mundo, agora é Uber. Se o seu melhor Uber do mundo, agora é drone. E você vai ter que errar tanto no seu dia a dia para adquirir aquele conhecimento em amarelo, que a versão ao risco que te deram na escola, por causa da linha de produção, não vai funcionar. Você tem que errar para saber qual que é o próximo passo. Senão você não aprende. Não tem como. Então está entrando num ciclo de lifelong learning, que as empresas que conseguirem fazer um lifelong learning para os seus executivos, vai estar na frente de todo mundo. Quando eu vou no Google, por exemplo, ou vou no Facebook, eles têm mais patentes que muitas universidades no mundo inteiro. Como que uma empresa pode ter mais patente que universidade? Porque o aprendizado faz parte do seu dia a dia. Parou de aprender, ficou no passado, ponto final. Então, quando eu falo que o mundo em 2025 vai ser muito diferente, é por causa dessas coisas, tá, que eu estou mostrando para vocês. Mas tem um ponto principal, crucial para a gente entender, que é o seguinte: a gente não sabe prever o futuro. A gente prevê o futuro de forma completamente errada. Tá? Isso aqui é como ia ser uma escola em 1900, que eles imaginavam que ia ser uma escola nos anos 2000. Foi assim? Não, né? Só que a gente não consegue prever 5 anos. Sabe por que a gente não consegue prever 5 anos? Porque a gente está crescendo no mundo exponencial. O que é o mundo exponencial? Né? A gente tem o pensamento linear. O linear você consegue enxergar até lá na frente. O exponencial ele faz aquela curva. 2, 4, 8, 16 e cresce muito rápido. Você quer ver como a gente não sabe ver o exponencial? Se eu estiver num estádio, no camarote de um estádio de futebol, vi uma pessoa com conta-gotas. Põe uma gota, depois 2 gotas, depois 4, ele vai dobrando as gotas, depois 8, depois 16. Em quanto tempo o estádio lota de água e você morre afogado? Quem sabe? 42 minutos. Só que até os 40 minutos, você não está vendo a água. Que é uma pocinha, que a pocinha dobrou de tamanho, que dobrou de tamanho, que dobrou de tamanho. Só que se eu tiver com metade do estádio, qual que é o próximo? A outra metade. Então, significa o seguinte: se você demora 5 minutos para sair do estádio, quando você olhar para os 40, puta, agora eu tenho que correr, morreu. Então, a gente está nesse processo agora. As empresas estão nesse processo, muita coisa acontecendo. A gente veio de um mundo estático que virou dinâmico, e não vai ter jeito. A gente já entrou nesse mundo, não é que ele vai entrar, já entrou. E vai seguir tudo, vai seguir lei, vai todo mundo junto, tá? Quando entupir, vai todo mundo junto nisso, não tem como tapar o sol com a peneira. Você pode ser muito bom, às vezes, para defender alguma coisa. Eu sempre ando de cavalo, eu vendo cavalo para todo mundo. Saiu o carro. Eu posso articular muito bem e proibir o carro.
mas a probabilidade das pessoas não darem de carro num determinado momento é nula. Eu posso segurar 1, 2 anos, 3, 10, posso segurar 50, dependendo de quão forte eu for, mas depois acabou. Só que hoje, se a gente segura muito, o que acontece? O Brasil fica para trás. Se a gente segura muito, nossos filhos vão perder muito. Então a gente tem que estar muito atento a esse tipo de coisa. É um pouco diferente, o buraco está mais embaixo. E é natural. Quando saiu a eletricidade em 1900, o que aconteceu? As pessoas foram contra. Esse negócio de eletricidade é uma doença invisível, mata. Olha os cartazes que colocavam na rua. Quem foi que iniciou esses cartazes? Os caras que acendiam o lampião na rua. Natural. E as pessoas acreditam. É só ver as eleições como foram. Né? Mentira de um lado, mentira do outro, e se acredita na mentira que você quer. Não é verdade? A gente vai ter que começar a ser um pouco mais crítico, né, com relação a isso. E, obviamente, você também não pode ser uma vela, né, você não pode ser uma lâmpada no meio de um monte de vela, que você vai ser crucificado. Então, a capacidade de articulação é uma das grandes tendências do futuro. A gente muda qualquer lei aqui com as pessoas que estão nessa sala, qualquer uma, desde que alguém articule da forma correta e use as plataformas corretas para isso acontecer. Né? Não tenha dúvida disso. E a gente entrou no mundo, por que é importante? Olha como era em 1970, 80 e 90. Tecnologia, indivíduo, negócio, era tudo muito próximo. Então você tinha uma empresa que inovava, ok, ela não era tão discrepante. Só que a tecnologia agora ela voou, o indivíduo não acompanhou, a empresa acompanhou menos ainda. E a lei, então, está ainda no século passado. Então, esse conflito é um puta problema. A gente tem que estar atento a isso. Né? Então, o que você está fazendo não é permitido. Lógico que não. Olha onde está a tecnologia, onde está a lei lá embaixo. Natural. Né? Então, o que gera esse crescimento? Isso é importante a gente entender. Quando a gente fala de uma tecnologia nova, eu imagino que ela vai acontecer daqui a 10 anos. Certo? Então, você imagina que daqui a 10 anos tem aquilo, e você se prepara para atingir aquele negócio daqui a 10 anos. Mas é mais ou menos assim, eu tenho biologia de um lado, eu tenho ciência da computação do outro. Engenharia genética é o quê? É biólogo ou cientista da computação? É os dois, né? Então é o seguinte, biologia cresce de um lado, uma hora eu chego no pico. Ciência da computação cresce do outro, uma hora eu chego no pico. Mas quando eu misturo as duas, eu tenho engenharia genética. Engenharia genética vai ter emprego pelo resto da vida, mesmo que você não queira trabalhar. E o impacto na sociedade da engenharia genética é muito maior que o impacto da biologia pura. Então, quando eu misturo as tecnologias, né, 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, aquilo que acontecer daqui a 10 anos acontece em 2. E aí eu gero a tal da exponencialidade. Então, a gente costuma olhar uma coisa só no nosso setor e não ver o que está acontecendo no setor do lado. E quando você mistura os dois setores, você vê que você tem um negócio completamente novo. Né? A gente está falando de tecnologia. Hoje, você pode colocar uma câmera que custa $200 e, teoricamente, né, com toda essa parte de inteligência artificial, né, e machine vision, você consegue monitorar talvez a obra inteira. Com $200. Mas você vai ter que misturar uma tecnologia que não tem nada a ver com outra. E vai ter que saber como articular isso. E isso gera novas tecnologias. E essas novas tecnologias geram o quê? Novos problemas e novas soluções. Então, uma coisa que me deixa chateado às vezes, como eu venho acompanhando isso há muito tempo, quando eu vejo as eleições, todo mundo discute passado, ninguém discute o futuro. Só que o futuro é que tem o problema, é o futuro que a gente vai viver, o passado não volta. Você pode querer o que quiser, o passado não vai voltar. E os problemas do futuro são grandes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham da Lei Geral de Proteção de Dados? Proteger a tua privacidade é bom, não é bom? É importante, não é? O cara pode fazer o que ele quiser. Só que a Lei de Proteção de Dados diz o seguinte, eu fiz um aplicativo, eu tenho que pedir permissão para cada um de vocês para eu usar o dado desse aplicativo. Vocês ouviram até algumas palestras anteriores, né, que o petróleo do futuro é o dado. Então eu faço uma pergunta, quem aqui vai deixar de usar o Google? Ninguém? Entendi, entrego todos os dados de todo mundo para o Google. E eu quero competir com o Google, tenho que pedir permissão para cada um, senão eu recebo uma multa de 50 milhões? Entendi. Logo, eu não preciso derivar, é muito simples para falar. Todos os dados brasileiros vão estar na mão de Google, Facebook, Apple, etc. E a lei para proteger você está criando uma ditadura eletrônica. Olha que legal. E se você quer fazer uma empresa para competir com o Google, você não pode, e a própria lei do seu país se proíbe isso. Olha que loucura. E qual que é o pior? Você acha que fizeram isso pensando nisso? Não.
Não. A gente tem um problema sério, que as pessoas, na minha época, as pessoas liam o resumo e se achavam especialista. Agora o cara lê o post do Facebook e se acha especialista. Pelo amor de Deus, a gente tem um problema sério ali. Então, tem outras formas de fazer isso. O dado tinha que estar público para todo mundo. E eu tinha que gerenciar a identidade. Se é um homem que vem para cá, para lá, que faz tudo isso, deixa a startup usar da mesma forma que o Google utiliza. Quer saber que é o Google? Pede para mim. É diferente. É completamente diferente. Você não pode matar uma indústria porque você não tem o conhecimento total daquilo. Tá? Então, são essas o que vem. Então, a gente vive hoje num mundo com tecnologias do século XXI, com mindset do século XX, instituições do século XIX. E eu não preciso falar para vocês, quando eu entro no mercado de construção, que eu vejo isso muito forte. Tá? Vou dar um exemplo aí de uma junção de tecnologia, só para a gente ter uma ideia do impacto. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou ter tecnologia de voz e inteligência artificial. Quando eu junto voz e inteligência artificial, eu tenho uma tecnologia nova, que chama um agente. Por exemplo, a Siri da Apple, né, o Alexa, é um agente. O que o agente pode fazer? Ele pode, por exemplo, ler a minha mente. Você quer ver como que um agente pode mudar completamente um mercado? Imagina se eu faço o seguinte, Alexa, baseada no que você me conhece, qual o apartamento que eu tenho que comprar? E quantas prestações? Se a Alexa acertar, game over. Se ele identificou pelo meu perfil do Netflix, como eu pesquiso as coisas no Google, etc., que eu gosto desse tipo de local, pelo meu crédito, do que eu posso, ele escolheu qual é o banco que está me dando a parcela melhor para eu comprar aquilo. Eu não vou saber qual foi o banco que deu. Se eu acreditei nela, está resolvido. Ponto final. Alexa, qual que é o melhor carro para eu comprar em quantas parcelas? Se ela acertar, para que eu vou fazer propaganda na TV? Qual é o banco que me forneceu? Eu não sei. Tá? Então, os consumidores vão migrar do quê? De marcas que eles confiam para agentes que eles confiam. Você quer ver um exemplo? Quem usa o Waze aqui? E quem questiona o Waze? E o que acontece quando você questiona o Waze? Não acontece nada. Não acontece nada. O Waze faz o que quiser com você. Até a rota melhor que ele deu, foi ele que deu. Então, o que é isso? Trusted Agent. Quem tem sem parar aqui, né, e entra no estacionamento e põe gasolina, você fica olhando o que foi? Trusted Agent. Então, está mudando. São coisas que a gente vai ver em 2025 muito próximas. Você quer ver que interessante? Qual que é a missão da Amazon? A missão da Amazon não é ser um comércio eletrônico, não. É entregar um produto que você precisa, antes de você precisar, debitar no seu cartão e você sorrir. Vou lá, preciso levar o leite em casa. Esqueci o leite, minha mulher vai ficar louca que o filhinho tem que tomar o leite. Puta, eu entro em casa preparado para levar uma porrada, de repente o leite está na geladeira e foi a Amazon que entregou, e debitou no meu cartão. Puta, debita tudo. Debita, continua debitando, está valendo. Então, tanto é verdade que a Amazon quer fazer isso. Você quer ver? O que é isso aqui? A Amazon Key. É uma fechadura que permite que o entregador da Amazon entre na sua casa. Olha aqui, ela funcionando. If you're not at home, with Amazon Key, you can get your packages delivered just inside your door. You can track your delivery with real-time notifications, watch the delivery happening live, or review a video of the delivery after it's complete. Ah, mas isso no Brasil não vai acontecer nunca. De jeito nenhum, né? Eu não sei, mas quando eu era criança, minha mãe falava para mim para nunca entrar num carro de estranhos. Quem pega Uber aqui? Então não venha com o teu mindset do século passado querer fazer regra do futuro. Não funciona. Vai entrar na sua casa assim, porque se você prefere descer o elevador e pegar a pizza, ou a pizza está entregue no teu apartamento? Vai mudar sim. Então, se eu pego o mercado de construção, eu já derivei algumas coisas, tá? Construção como plataforma, que nem funciona na internet. Eu não tenho que refazer tudo, eu tenho pedaços já pensados para acelerar esse processo como um todo, né? Real Estate as a Service. Você não vai ter que comprar mais apartamento, você vai ter um serviço de moradia. Faz muito mais sentido, é muito melhor. A tecnologia vai começar a avançar na construção de uma forma que vocês nunca imaginaram. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui dentro.
tá? Viver e trabalhar vai ter mobilidade, não tem mais, eu nasci aqui em Maringá e vou morrer em Maringá, esquece. O mundo digital traz a mobilidade por natureza, tá? Você vai ter novos modelos para fundiar uma obra, vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? E além de o serviço ser o grande diferencial de tudo isso. Adicionar serviço ao real estate, que são duas coisas completamente diferentes, vai subsidiar muita coisa e vai custar muito mais barato. Então, entrando no mundo de economia de custo marginal de zero, o que é isso? E a gente precisa estar atento a isso. Quanto custa uma busca, para você fazer uma busca no Google? Zero. E quanto custa para o Google a busca que você fez? Zero. E no Netflix, para assistir um filme? E quanto custa para o Netflix? E no Spotify? E por aí vai. Ah, mas o meu mundo é diferente, não é digital. Então tá bom. Foi feito um estudo na Universidade de Colômbia que 9.000 carros autônomos substituem 150 mil táxis. O carro chega em menos de 1 minuto em qualquer lugar de Manhattan. Esse carro é elétrico. O custo de uma corrida de um carro desse para levar para a tua casa é praticamente zero, se eu tiver muitas corridas. Então você vai pagar uma assinatura e vai andar em Nova York inteiro com uma assinatura. Porque a otimização do processo todo faz com que você tenha um custo marginal de zero. A moradia vai ser igual. Porque em vez de eu comprar um apartamento com um monte de ineficiência, eu vou comprar um serviço. E nesse serviço, o investidor está ganhando não só no apartamento, mas está ganhando na comida que eu pedi, está ganhando na roupa que eu pedi para lavar, no carro que eu reservei lá embaixo, mais uma série de coisas. E eu, como serviço, não vou me preocupar em decorar meu apartamento. O empreendedor já pegou o melhor cara do mundo, já fez a melhor negociação do mundo e pensou em tudo para eu ter o melhor, para eu entrar lá naquele local, né? E tudo isso atrelado. Então, isso leva a um custo marginal de zero. Para vocês entenderem o que é plataforma, isso aqui é um exemplo bancário, isso aqui é um banco, tá? O banco oferece todo esse serviço. Aí as fintechs estão oferecendo serviços específicos do banco. Cada fintech dessa oferece um serviço melhor que o banco tem. Se eu fizer um paralelo é o seguinte, você acha que eu consigo fazer um supermercado e o supermercado tem uma marca que é só minha e todos os produtos da minha marca é melhor que todos os outros produtos? O meu café é melhor que a Nespresso, o meu creme de avelã é melhor que a Nutella e meu refrigerante é melhor que a Coca? É possível? Não, né? Então por que um banco faz isso? Vou no Bradesco, é tudo Bradesco. Não vai viver, gente. Entendeu? Então, você começa a viver num mundo onde você divide cada produto desse como se fosse uma startup. São peças de Lego. Quando eu vou no Google, o Google, quando cria um produto, ele junta peças de Lego. Por isso que ele é rápido e faz muito rápido. Isso vai entrar na construção. Não faz sentido cada projeto ser tailor-made. Não faz sentido nenhum. Se uma vez que você pensou tudo isso e organizou, você simplesmente conecta esses Legos em cima de uma plataforma. E aí você começa a ter eficiência, o custo cai e o teu custo marginal começa a caminhar para um custo marginal de zero. Tá? N startups, em N setores, nascendo, criando tecnologias. Para o Smart City, para construção, entendeu? Até para furniture. A Ricó lançou um serviço super legal. Você não decora mais seu escritório. Você paga uma assinatura lá e ele coloca todos os móveis. E quando você quiser mudar, você muda. Acabou, por que eu vou gastar 300 mil em imóveis para decorar meu escritório se o meu escritório vai aumentar daqui a 2 anos? Porque se você não aumentar daqui a 2 anos, é porque você está parado no tempo. Então tem um problema. Não é verdade? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Pego aqui, é obrigatório por lei você ter esse sensor de fumaça, não é? E eu sou uma seguradora. Quando esse sensor acionou, o que aconteceu comigo? Rodei, porque se ele acionou, porque está pegando fogo. Mas se eu troco esse sensor por um wire, que é um chip que ele tem uma série de funcionalidades, uma dessas funcionalidades, por exemplo, é ver a temperatura. Eu passo a coletar informações todos os dias daquilo. Eu começo a prever de todos os prédios que está acontecendo. Eu consigo entender que no histórico dele começou a aumentar 1 grau, 2 graus, 3 graus, entra em ação, antes que o prédio pegue fogo. Olha o que é capaz um chip desse de fazer, só para vocês terem uma ideia. Hi, I'm Yael from Vyar Imaging. Vyar develops 3D imaging devices that create a 3D image of the world around you in real time, utilizing dozens of antennas on the one chip. We're setting up some demos, and we're ready to go. What you see here is location detection.
Our device can even identify a person's body position or alert you if someone has fallen. It works in smoke, steam, or darkness. Unlike a camera, it doesn't take pictures and protects your privacy. It can differentiate between many people, even when close together. The device can pick up even minute changes, such as a person breathing, or two people breathing next to each other in different positions, and send an alert if someone stops breathing. Então eu não preciso dizer, né, que com um device desse, eu faço um seguro que também é o seguro e também cuida da segurança da tua empresa. Aí eu queria um produto híbrido que ninguém consegue competir, e muito mais barato. Sabe o que você pode fazer com esse chip? Olha que interessante isso aqui, ó. É o mesmo chip. Okay, so we've got the Wallabot device right here. It connects to Android phones. Basically, I'm putting it on the phone right here. We've got drywall, so I'm going to put it against the wall. And Achou o start to cano. scan. You can see here it identifies there's a wooden stud. It actually calls it out, identifying what it is exactly. As we keep moving, we start to see, there's a metal stud. And does it say the word metal there? Metal stud. So it's got Então, quer dizer, ele vai funcionando. Se eu pego, por exemplo, o Catera, é uma empresa que é uma plataforma de construção. Então, eles fizeram o quê? Que nem um carro que você divide as pecinhas, eles dividiram todas as peças de uma construção, criaram uma plataforma para fazer isso e você constrói o que você quiser em cima dessa plataforma. Entendeu? Então, tudo modularizado. Então, você tem uma construção super rápida, né, dentro do quê? De uma plataforma em si. Não é tailor-made, você consegue construir e ganhar um tempo muito grande em cima disso. Tá? Se eu pegar aqui, por exemplo, essa empresa aqui também, ela faz o quê? Isso aqui é o Caterra, né, por exemplo. Então ele pega e analisa as empresas, tá? Entende naquela região eu tenho quantos de metros construídos, aí quanto tempo de sol que eu tenho, distância, tudo isso feito em inteligência artificial. E aí o teu arquiteto, o engenheiro, vai trabalhar em cima das melhores pontos. Quanto eu vou ter mais de luz, ou etc, etc. Não eu ficar pensando, fazendo conta no lápis. Tá? E o valuation do Acaterra, por exemplo, já está aí, entendeu? Em 4 bi de dólar, e simplesmente uma plataforma que foi feita para tudo isso. Essa empresa aqui faz o quê? Faz essa inteligência artificial, que ela identifica os locais, e dá qual que é a construção ótima desse local, baseado em todos os dados, e milhões de dados que você tem ao redor. Vento, luz, etc. e tal, que tem lá dentro. Então ele cria para você o modelo perfeito. Tá? Lá dentro, então você não perde nenhum real nessa história toda. Essa empresa aqui faz o quê? Ela está colocando o BIM inteirinho em realidade aumentada, e você consegue analisar todo o processo inteiro do BIM, entendeu? Usando um óculos lá dentro. Está fazendo uma base de dados muito grande de BIMs para fazer com que tudo isso aconteça. Essa empresa aqui, Fundrise, faz o seguinte: você pega $100, pega $1.000 que você tem, tá? E você vai comprar um pedaço de um imóvel. E aí vai ter uma rentabilidade de 8,7% a 12,4% em dólar. Olha os projetos, você pode escolher o projeto. Aquele projeto ali, 11,5% ao ano em dólar, tá bom? Tá bom, né? Então ele capta dinheiro do mundo inteiro para um projeto. Não precisa ficar preso a um banco. E está determinado que vai ser pago. Aquele paga 8, aquele paga 8, aquele paga 8, e você que define. Então o mundo inteiro compra o seu projeto. E se você cumpre o que você fala, você tem a demanda, você capta do dia para a noite. A empresa Nido fez o quê? Isso aqui é um apartamento para o Airbnb, focado no Airbnb. Então o que você faz? Se eu sou um investidor, você compra esse apartamento, ele vai te mostrar o quanto você vai ganhar nesse apartamento, porque você está alugando a diária, então você ganha muito mais do que você está alugando como um todo. Né? Então, como investidor, você pode ganhar dinheiro e ainda viver. Você tem as duas coisas. E ele tem o quê? Uma série de amenidades, né, aqui dentro. Então, por exemplo, você tem o aplicativo, tem workshops, tem teatro, tem o bike sharing de bicicleta, né, tem tudo isso voltado. Então, é muito melhor eu morar aqui e é muito melhor eu investir aqui.
porque ele mesclou os serviços. Se eu pego a Domio, ele está retrofitando o prédio antigo e fazendo hotel de Airbnb. Então, um hotel que você tem 24/7 de serviço, ele retrofita o quarto, né? E 24/7. Como que é feito isso? É no call center. No teu app você fala, me entrega uma pizza. Olha, a fechadura não funcionou, vem uma pessoa limpar. E ela vem. Está num call center em algum estado dos Estados Unidos resolvendo os teus problemas. E eles estão distribuindo isso e retrofitando prédios nos Estados Unidos inteiro. Então você vai pegar, quer ficar em Chicago num apartamento desse, você paga tipo $200, é muito mais barato do que um hotel e muito melhor do que você está nele. Só que tem 3 quartos, divide em 3 pessoas, vai pagar $70 cada um e vai ficar no centro de Chicago. Todo mundo ganha, né? E eles pegam o primeiro andar desses prédios, demole o primeiro andar e faz academia de Peloton, né, que é um estúdio todo conectado para você também fazer ginástica lá dentro. O WeWork também lançou o WeLiving, né, então é um processo, você entra, em vez de você ter aquelas portarias que ninguém entra, aquelas coisas que ninguém vê, que ninguém faz nada, está ali, tem cowork, tem café, tem uma série de coisas, e você pode ficar lá, alugar por um dia ou alugar para sempre, né? Não tem esse negócio, né, de que você divide. E, de novo, serviços atrelados a tudo isso, né? O Nebbia, olha que interessante, é um chuveiro que, além de ser muito melhor como um chuveiro de spa, economiza 65% da água. Porque ele usa um vapor e consegue te dar um banho melhor e você economiza 65%. Quanto vale economizar 65% da água no hotel? Por que ninguém pensou nisso? Né? Isso aqui, o que é isso? É um interfone, né? O que você faz? Quando você chega no local, quer dizer, ele vai mostrar para vocês, você aperta o botãozinho, já tem a câmera, tem tudo, você liga para a pessoa que recebe pelo app, ela abre a porta e tem todo um sistema de controle por trás dos condomínios relacionados a isso. Quer dizer, eu economizar no valor do condomínio, o custo fica mais barato, eu estou usando tecnologia para isso. Tá? E aí, né, para terminar, eu estou fazendo um trabalho junto com Stanford, que é o quê? Em Stanford, eles têm as principais tecnologias. Desde mandar foguete para o espaço, entendeu? Até educação, né? Desenvolveram o mouse e uma série de coisas. E a ideia o que é? A gente construir um fundo que vai fazer o quê? Vai juntar as principais construtoras, os principais players que vão investir nesse fundo, e Stanford, que é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento do mundo, vai desenvolver justamente as tecnologias que precisa para economizar e para melhorar. Então, além de ter o benefício de ter a tecnologia funcionando, você ainda vira sócio da empresa que foi feita lá dentro. E vai ser feito o quê? Vai ser feito baseado nas necessidades locais de cada um, para poder surfar esse mundo novo. Então, era isso que eu tinha para falar, pessoal.